Se tem uma palavra que enche o meu coração de alegria, é saber que nós fomos libertos, que nós temos plena liberdade em Cristo, que nós somos livres. Então isso é de muita importância para cada um de nós, compreendermos o que significa isso. E nessa manhã tão bonita, o nosso objetivo é nós conversarmos a respeito disso um pouco, para entendermos o que Deus tem proposto para nós, como filhos amados, livres de toda condenação. Vamos ler Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando o homem é verdadeiramente livre, esta é, sem dúvida alguma, uma das perguntas mais difíceis de se responder. Nem temos esta pretensão, mas buscar ao menos um norte para o que seja liberdade. Talvez alguém diga que o homem é livre quando pode fazer sua própria escolha. Porém, Champlin alerta dizendo: se as pessoas forem treinadas, educadas ou mesmo forçadas a aceitarem um determinado conceito de liberdade, talvez se contentem relativamente bem diante da servidão, em vez de quererem ser verdadeiramente livres. Então, liberdade pode ser algo relativo. Esse alerta que Champlin faz é algo muito verdadeiro. Talvez a liberdade de uma pessoa que mora na China seja um pouco diferente da liberdade que nós temos aqui no Brasil. Outro dia, na televisão, eu assistia um documentário a respeito da educação das crianças da Coreia do Norte. Então, eles são discipulados dentro da doutrina instituída pelo governo desde cedo. E se você talvez questionar cada uma delas a respeito do que seja liberdade, o conceito que elas têm seja bem diferente do conceito que nós temos aqui. Não é? Talvez se você questionar a uma pessoa que vive lá na cidade de Amsterdã o que é liberdade, o conceito dela seja também diferente em relação ao que nós temos aqui. Né? Lá a pessoa pode fazer uso de drogas. Aqui não. Então talvez ela diga: não, eu tenho liberdade. Mas você não. Porque você não pode fazer aquilo que você quer. Mas será que liberdade é nós fazermos aquilo que nós queremos? Será que isso é liberdade? Será que eu ter liberdade para beber o quanto eu quiser, ou para ir onde eu for, ou até mesmo para fazer uso de algum tipo de entorpecente, isso é liberdade? Então essa é uma questão bem difícil, bem complexa. E muitas vezes nós não sabemos que estamos presos. Às vezes temos uma ilusão de que somos livres, mas estamos aprisionados por alguma coisa. E esta alguma coisa, só Deus pode nos revelar. Só Deus pode trazer a verdadeira clareza diante de nós, para sabermos de fato se somos livres ou não. E o que é essa liberdade? O apóstolo Paulo, no final do capítulo 1 da Epístola aos Romanos, descreve o homem natural, o homem sem Deus, o homem que diz a si mesmo: não preciso de Deus, ou não existe Deus. A característica principal deste homem natural é sua autonomia.
e sua eterna busca por um conhecimento que preencha o vazio de sua alma, entendendo que ser livre é possuir sabedoria para decidir o próprio destino. Na parte final do primeiro capítulo aos Romanos, Paulo está descrevendo esta pessoa aqui. Todos nós temos algum vazio na nossa alma. E esse vazio ele é preenchido de alguma maneira. E existe um senso de que o ser humano ele não precisa de Deus. O homem natural, ele pensa desta maneira. E tem um filósofo Kant, que disse o seguinte, que autonomia significa a faculdade do ser humano estabelecer os próprios padrões morais de comportamento sem a influência de fatores externos. Esse é um conceito que existe no mundo secular. Que eu sou livre se eu tenho autonomia. A própria palavra autonomia, né? Autonomos. Nomos é lei. Então é a pessoa que governa a si própria. Que é dirigida pelos seus próprios padrões morais e de comportamento. Então existe este entendimento, que ser livre é você decidir o seu próprio destino. Agora, será que isso também é liberdade? Qual o parâmetro que eu vou usar para saber se de fato eu tenho esta condição de decidir o meu destino? Se eu tenho de fato esta condição de definir o meu próprio padrão de comportamento? A questão é que este homem natural não consegue livrar-se de suas misérias e mazelas, apesar de todo o seu conhecimento, vivendo aprisionado por um cativeiro invisível. Paulo diz o seguinte a respeito deste homem em Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Misericórdia, né? Misericórdia. Então o homem resolveu dizer assim: olha, eu não preciso de você, Deus. Deu as costas para Deus. Aí Deus falou assim: ah, é? Então tá bom. Você quer viver por si mesmo? Então tá bom. Então vai. Vai e viva a vida que você quer, do jeito que você acha que é correto. Só que quando o homem foi viver a sua vida alheia a Deus, ele acabou enfrentando um outro problema, que são essas misérias humanas aqui. São misérias humanas das quais nós não conseguimos ser libertos. Então, mesmo quando você tenta definir o seu próprio padrão moral pelo seu conhecimento, você não se liberta de certas coisas. Você não consegue se libertar da inveja, do orgulho, da arrogância, da prepotência. E você fica aprisionado em meio a tudo isto. Então, que liberdade é esta, né, que Paulo está dizendo aqui? Na verdade, não existe liberdade nenhuma para o homem natural. Eu anotei aqui, né, o Salmo 53:1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O insensato diz assim: não há Deus. Então o homem natural, ele acha que é livre, mas ele não consegue se livrar do
orgulho, da ganância, da prepotência. Ele acha que é livre o homem natural, afirma a inexistência de um Deus único, mas ele não consegue sequer libertar-se da adoração de animais. Porque um pouquinho antes desta passagem que nós acabamos de ler, Paulo fala, né, que o homem trocou a glória de Deus por quadrúpedes, por répteis. Então, ao invés de adorar a um Deus único, o homem passou a adorar animais, coisas. Será que isso é liberdade? Você troca uma coisa pela outra? O homem natural acha que é livre, mas ele fica preso a determinadas superstições. Sabe aquela? Bate 3 vezes na madeira? Então, o homem acha que é livre, que ele é liberto, que ele é autônomo. Mas ele precisa colocar lá na loja dele um recipiente com sal grosso e um alho. Porque ele acredita que aquilo realmente vai trazer alguma coisa que eu nem quero saber o que é. Mas ele acredita naquilo. Então é muito engraçado. A pessoa acha que ela é autônoma, que ela é livre, que ela independe de Deus. Mas ela fica presa a essas coisas. Fica aprisionada por essas coisas. Outra coisa que eu escrevi aqui, né? O homem, ele acha que é livre e ele é capaz de crer nos astros. Então, é mais fácil para o ser humano crer na astrologia do que acreditar num Deus único, Salvador, Senhor. Mas isso tudo é o quê? Tem algo por trás que está cegando o entendimento das pessoas. Por isso que esta liberdade que é colocada no mundo é uma ilusão. A liberdade que o homem natural entende ou busca é uma ilusão. Paulo também fala de um outro homem. Este outro homem, lendo a passagem anterior, talvez diga: eu não sou como este homem aí descrito por Paulo. Eu sou evangélico e fui batizado. Ou frequento a igreja semanalmente. Ou conheço bem a doutrina correta. Ou eu estou na graça, mas você está na lei. A principal característica deste homem é exatamente sua necessidade de mostrar aos outros sua espiritualidade, bem como uma preocupação excessiva com a vida e a conduta alheias, não para ajudar, mas para julgar. No capítulo 2 de Romanos, Paulo fala deste homem que conhece as Escrituras e faz questão de zelar pela sua aparente moralidade e fidelidade a Deus. Então, no capítulo 1, Paulo fala do homem natural. E do capítulo 2 ele fala de um outro homem. De um outro homem que faz questão de bater no peito e dizer: eu não sou como este aí de Romanos 1. Eu conheço bem a palavra de Deus. Aliás, eu faço isso, faço aquilo, eu dou o dízimo. Mas o que há no coração deste outro homem aqui no capítulo 2? Uma vontade muito grande de mostrar-se. Primeiro de mostrar a Deus que ele é uma pessoa boa, correta. E depois mostrar às outras pessoas que ele é uma pessoa superior. Este homem que acha que é livre porque não é como aquele homem descrito por Paulo em Romanos 1, será que ele também pode dizer que é livre? Então, essa é uma outra questão que nós precisamos refletir.
ele acha que é livre, exatamente daquela lista que Paulo falou ali atrás, que nós lemos, né? E ele diz isso tudo pelo fato do quê? De praticar uma doutrina. Pelo fato de fazer alguma coisa. Pelo fato de seguir um determinado script. E eu digo para vocês, qualquer script que você resolva seguir para tentar redimir a si próprio, também é uma outra ilusão de liberdade. Qualquer. Seja dentro da igreja ou fora da igreja. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem a menor condição de redimir a si próprio. Mas nós temos a tendência de fazer isto sempre. De buscar fazer alguma coisa para aliviar o peso da nossa culpa. Então nós estamos a todo momento tentando nos redimir. Tentando fazer uma autorredenção. Um resgate da própria conduta equivocada ou da consciência pesada que nós temos. Então, puxa vida, eu fiz tal coisa ontem. Ai, acho que amanhã eu vou à igreja. É uma conduta de autorredenção. Você se culpa porque fez. Ah, não, olha, amanhã cedo, mas eu não podia ter feito aquilo. Olha, Deus tenha misericórdia de mim. Amanhã cedinho eu vou acordar bem cedo, de madrugada, e vou orar a Deus. Você também está tentando estabelecer um script, tentando estabelecer um roteiro, para que, através da prática deste roteiro, você seja libertado daquilo que você mesmo fez de errado, ou daquela culpa que você mesmo está, do peso daquela culpa da qual você está preso. A dificuldade enfrentada por este outro homem, identificado por Paulo como judeu, é que sua visão está completamente obscurecida por um entendimento distorcido das Escrituras. Ele entende que uma aparente obediência e um comportamento externo moralista o faz aceitável diante de Deus e dos homens. Este homem, o judeu, também vive aprisionado por um outro tipo de cativeiro, a hipocrisia. Então vamos ler Romanos 2, 17 a 24. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo está falando aqui de um tipo específico da época de Jesus. Que tipo específico era esse? Era o judeu. Agora, se nós fizermos a contextualização deste texto, quem são os judeus de hoje? Os judeus de hoje são as pessoas que frequentam as igrejas. Então você que frequenta a igreja, você que lê a Bíblia, você que acha que é superior ao outro,
Você que acha que é mestre e que ensina outras pessoas, não te ensinas a ti mesmo? Esse texto nós devemos ler como se Paulo estivesse falando para mim. É dessa maneira que eu devo ler Romanos 2. Para mim. Você que acha que é guia de cegos, ele está fazendo esta afirmação para mim. E você precisa ler desta mesma maneira. Ele diz aqui, né? Tu que te glorias na lei. Nós, muitas vezes, nos gloriamos em muitas questões relacionadas com a vida cristã. Nos gloriamos da onde frequentamos. Nos gloriamos do grupo a que pertencemos. Nos gloriamos da doutrina correta que ouvimos. Nos gloriamos dos nossos líderes espirituais. Só que onde é que foi a glória? A glória é de Deus. Então, você não tem absolutamente nada, nem eu, do que nos gloriarmos. Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós não temos absolutamente nada para nos gloriarmos. Essa aqui é uma passagem que nós precisamos também refletir bastante. Agora, qual que é a característica destes dois homens? Tanto descrito lá em Romanos 1, quanto aquele descrito por Romanos 2. O homem que se sustenta em si mesmo é aquele descrito em Romanos 1. Ou o homem que sustenta os seus feitos, que se sustenta nos seus feitos, e de aparente espiritualidade. Qual que é a diferença? Um acha que não precisa de Deus. O outro acha, eu faço muitas coisas. E pelos meus feitos eu sou sustentado. Qual que é a diferença deles? O primeiro acha que o segundo não é livre. Ele está preso, ele tem que ir à igreja, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não pode fazer aquele outro. O primeiro diz assim. Aí o segundo diz assim, eu? É que o primeiro é que não é livre. Ele está completamente preso nas suas paixões carnais. Mas eu não. O segundo diz assim, eu não, eu sou um cara livre. Porque eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Então eu não sou como aquele homem. Então um fica jogando, dizendo, achando-se que é livre, colocando o outro como parâmetro. Só que na verdade nenhum dos dois aqui é livre. Né? Nenhum dos dois vive uma liberdade plena, uma liberdade verdadeira. Na verdade, não há diferença nenhuma entre eles. Nenhum nem outro. Porque ambos estão presos por alguma coisa ou por algum sistema. Ambos estão completamente cegados por algo. Que algo é esse? Esse último versículo, né? Pois o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, isso eu vejo claramente nos dias de hoje. Muitas pessoas não querem ouvir a respeito de cristianismo exatamente pelo péssimo exemplo de vida de muitos daqueles que se dizem cristãos. Porque as pessoas acabam tendo uma desilusão. Às vezes eu ouço, empregado? Não. Se o empregado chega para mim e diz que é evangélico, eu já desconfio. Por quê? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão presas a um script.
dizendo, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas tentando apenas mostrar uma aparente espiritualidade. Mas não há transformação interna do coração. Aquilo que elas estão tentando demonstrar é algo forçado, não é algo espontâneo, fruto de um coração transformado. E isso faz toda a diferença. Vamos continuar. No capítulo 3 do livro de Gênesis, lemos a descrição da queda do homem e suas consequências. O pecado original foi uma quebra de confiança em Deus por parte do homem, uma verdadeira declaração de autonomia. Paulo, em Romanos 5,12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que a queda do primeiro homem Adão tornou a raça humana cativa do pecado e da morte. Portanto, não há como se falar em liberdade sem se falar do pecado e sua consequência. Aquilo que estava prendendo tanto o homem descrito, o homem natural descrito por Paulo em Romanos 1, quanto aquele homem descrito em Romanos 2, é o pecado. É isso que está travando a vida de ambos. Só que um não enxerga o pecado. E o outro acha que não tem pecado. Mas ambos estão presos à mesma situação. Estão cegados pelo mesmo problema. Então, como que nós vamos falar em liberdade se nós não falarmos a respeito do maior inimigo do ser humano, que é o pecado e a morte? Então, nós não temos como falar em liberdade sem tratarmos dessa questão. E essa é a única questão, eu até digo, né? A única estatística 100% correta é aquela que diz: de 100% das pessoas que nascem, um dia todos vão morrer. Então, qual que é o verdadeiro inimigo do ser humano? É a morte. Como que eu vou resolver a morte? Como que nós resolvemos a morte? Às vezes as pessoas passam a vida inteira discutindo questões, né? Os filósofos adoram discutir questões profundas, mas só tem um problema. Ninguém consegue resolver o fato de que eu estou envelhecendo e que um dia eu vou morrer. Não há conhecimento no mundo inteiro. Se nós juntarmos todas as melhores mentes de todas as épocas desse mundo, nenhuma delas vai resolver o problema da morte. Isso sim é um inimigo que precisa ser vencido. Só que, aleluia, Deus já resolveu esse problema. O maior inimigo já foi vencido. O grande adversário da verdadeira liberdade é exatamente o pecado e a escravidão que traz consigo. Esta escravidão pode estar camuflada tanto por um entendimento equivocado de que podemos viver sem Deus, de que somos autossuficientes e independentes, quanto pelo também entendimento equivocado de que somos bons cristãos, aprovados por Deus em razão do que fazemos e também do que não fazemos, e por nosso conhecimento bíblico e doutrinário. Vocês conseguem entender isso? Às vezes a pessoa fica presa. Por quê? Por um entendimento equivocado. De que ela é autossuficiente, de que ela é independente, de que nós podemos viver sem Deus. Ou então porque eu sou muito bom por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Também é outro entendimento equivocado. Não é fácil identificar o cativeiro em que vivemos, simplesmente porque o pecado cega nosso entendimento. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Então, mesmo que o homem natural queira, ele não consegue entender. Por isso que nós dependemos do Santo Espírito de Deus. Só Ele pode revelar quem nós verdadeiramente somos e nos resgatar desta ilusão que nós vivemos, desta cegueira que vivemos, de achar que podemos viver sem Deus e de que somos autossuficientes. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. A mensagem central do Evangelho trata justamente desta libertação, tanto para judeus quanto para não judeus, ou seja, tanto para religiosos quanto para descrentes. Uma liberdade não política, mas espiritual de consequências eternas. Como isto é possível? Somente pela soberana graça de Deus, por intermédio de seu Filho. A liberdade proporcionada por Cristo é a única liberdade verdadeira. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que significa se o Filho vos libertar? Aqui não está escrito, se, pois, o ensino do Filho vos libertar. E eu quero dizer para vocês que tem muita gente que quando lê, se, pois, o Filho vos libertar, lê assim, se, pois, o ensino do Filho vos libertar. Mas qual que é a diferença, Fernando? Tem uma diferença abissal. Por quê? Porque você pode pegar o ensino do Filho e querer e fazer dele um script para a sua vida. Então, eu vou pegar o ensino de Jesus e eu vou cumprir e fazer e seguir à risca, achando que é pelo fato de você seguir à risca e ser uma pessoa obediente, você vai então obter a redenção que há em Cristo. Se você, preste bem atenção, se você pegar um ensino, uma regra, um preceito, e tentar praticar aquilo para obter a sua redenção, eu quero dizer que você, ao invés de estar recebendo a Cristo como seu Salvador, você está rejeitando Cristo. Porque não é o ensino cumprido por nós a respeito de Jesus que nos salva, mas é a própria pessoa de Jesus Cristo. Deu para entender? Qual que é a diferença de todas as religiões que existem no mundo com a religião, digamos, cristã? Ou com o Evangelho? Qual a diferença? Todas as outras religiões têm um mestre, certo? E esse mestre ensina o caminho para a redenção, certo? O Evangelho de Jesus Cristo é a única religião, entre aspas, que diz assim, que o mestre, Jesus, diz, eu sou a salvação. Eu sou o caminho para a salvação. Ele não mostra qual é o caminho que você deve seguir. Ele diz, eu sou o caminho. Então é diferente. Se, pois, o Filho vos libertar. Não é o ensino do Filho. Fala, então quer dizer que eu não tenho que seguir o ensino? Não. O ensino de Jesus, obviamente, é importante. Aliás, eu escrevi isso aqui logo em seguida, né? A gente já vai falar sobre isso. Outra coisa, se, pois, o exemplo do Filho. Será que é o exemplo de Jesus que vai nos libertar? Aqui não está escrito, se, pois, o exemplo do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é o exemplo que liberta. Se bem que, se todos nós tivéssemos o mesmo exemplo
de Cristo para as nossas vidas, o mundo seria bem diferente. Mas tem um detalhe nisto. Nós só conseguimos seguir o exemplo de vida de Cristo se nós tivermos a natureza de Cristo. Eu não consigo ter o exemplo de Cristo para a minha vida pelo conhecimento. É impossível isso. Apenas com a natureza de Cristo eu posso seguir o exemplo dele na minha vida. Mas não é o exemplo dele, é o próprio Filho que nos liberta. Os ensinamentos de Jesus e o seu modelo de vida são importantes. Contudo, não são estas coisas que libertam o homem. É o conjunto de sua obra redentora. E qual é o conjunto da obra redentora? Obediência, morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6, versículos de 6 a 9. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém. Amém. Olha onde é que foi parar a morte. A morte não tem mais domínio. Então, se o nosso maior inimigo era a morte não tem mais domínio. Então, onde é que a morte foi vencida? O maior inimigo do ser humano foi vencido. Foi vencido na morte e ressurreição de Cristo. Essa é a questão. E o versículo 6 começa assim, né? Sabendo. Então nós precisamos o quê? Saber. Nós precisamos saber duas coisas. A primeira, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Isso significa que na ressurreição de Cristo, ele venceu a morte. E a segunda coisa que nós precisamos saber, da nossa união na morte e na ressurreição de Cristo. Vocês acham que isso é pouco? Isso é tudo. Se o nosso maior inimigo é a morte, e a morte foi vencida por uma pessoa chamada Jesus Cristo, e que depois as Escrituras dizem que nós fomos unidos na sua morte, na sua ressurreição, isso significa, logo, que você também venceu a morte. E se você venceu a morte, você também venceu o quê? O pecado. Você foi liberto de muitas coisas na obra redentora de Cristo. Uma pessoa é verdadeiramente livre quando o pecado não tem mais domínio sobre ela. E quando a palavra de Cristo domina seu coração e sua vida. Portanto, uma pessoa é livre não porque pode fazer o que quiser, mas porque pode não fazer aquilo que ela não quer. Então as pessoas acham, ser livre, ter liberdade, é fazer o que quiser. Certo? Engano. Também é. Mas a verdadeira liberdade é você não fazer aquilo que você não quer. Tem uma história aqui que eu vou tentar lembrar, contar, que é uma história que o pastor Glênio conta. Eu não sei se é bem assim, mas ele disse que uma vez uma moça que estava fumando virou para ele e disse: você não tem liberdade, porque você não pode fumar. Aí ele disse que ele pegou o cigarro, deu uma tragada e devolveu o cigarro para ela e disse, olha, amanhã eu não vou querer fumar e eu não vou fumar. Agora você, eu não sei. Então quem tem liberdade? Liberdade é você
não fazer aquilo que você não quer. Então, eu não quero fazer tal coisa e eu não faço. Agora, fazer o que quiser? Você ter liberdade para fazer uso de entorpecentes é liberdade? Isso é escravidão. Porque a pessoa se droga hoje. Amanhã eu não vou me drogar. Ela consegue? Às vezes não consegue. Aí volta para a droga. Volta para a bebida. Por isso que qual que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade, se, pois, o Filho vos libertar. Então, quando Cristo nos liberta verdadeiramente, Ele nos liberta para valer. Para você não fazer aquilo que você não quer. Quantas vezes a gente chega e fala assim, mas eu não queria fazer aquilo. Mas então por que fez? Eu não sei. Eu não queria ter falado aquilo, mas eu falei. Então por que falou? Porque você não consegue se libertar. Por isso que você é assim. E eu também. Então nós precisamos, a todo momento, lembrar daquilo que Paulo diz assim, sabendo isto. Outro dia eu separei todos os sabendo de Paulo. Dá para fazer um estudo. Sabendo isso, sabendo aquilo, é para você saber. Porque ele usa o verbo assim, sabendo. Que tempo de verbo é esse? Gerúndio. Todo dia eu tenho que saber isso. Tenho que saber isso. Eu não posso me esquecer, eu tenho que saber isso. Uma pessoa... Não, isso aqui nós já lemos. Redenção significa libertação pelo pagamento de um resgate. Quem pagou todo o preço pelo nosso pecado? Jesus. Todo. Ele não pagou parte. Tem gente que vive achando que Cristo pagou uma parte do preço. Por quê? Não, porque a outra parte sou eu. Eu que tenho que pagar. Veja bem, gente. Vocês não podem confundir. Às vezes a gente fala certas coisas e não é bem interpretado. Não é que agora a palavra de Deus não é pela obediência da palavra de Deus que nós obtemos salvação. Mas eu quero dizer para você que se você buscar as coisas que são lá do alto, Deus sempre estará, Ele sempre estará, se você buscar ou não as coisas lá do alto, Ele sempre estará com a sua mão soberana sobre você. Mas quanto mais você tiver conhecimento desta palavra, mais intimidade você terá com o Senhor Jesus. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Deus. Então seu coração vai se encher de fé. Então quando nós falamos assim, que não é a obediência da lei que nos salva, é verdade. Só que é a palavra de Deus que vai encher o seu coração de fé. É a palavra de Deus que vai dar o quê? Intimidade sua no seu relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu ouvir esta palavra, mais intimidade com o meu Senhor eu terei. Isso é óbvio. Agora, para a salvação, não é por aquilo que você faz, nem deixa de fazer. É pela graça de Deus, manifestada na obra redentora de Jesus Cristo, que pagou todo o preço do meu pecado. Não é parte do preço. Ele pagou toda a fatura. Ele quitou toda a fatura com o seu sangue derramado. Você e eu não podemos pagar pelo nosso próprio resgate. Como assim, Fernando? Digamos que você é sequestrado. Você está na mão de sequestradores.
O sequestrador faz o quê? Ele liga para outra pessoa para pagar o resgate ou ele fala com você? Como é que você vai livrar-se do teu cativeiro? Isso é óbvio. Por isso que nós não podemos pagar pelo nosso resgate. Cristo pagou pelo nosso resgate. Por isso que você não pode redimir a si mesmo. Não dá. Não tem sentido isso. Ah, mas não tem sentido, mas a gente faz, é verdade. Nós fazemos isso. A redenção que há na obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário nos livrou. Algumas coisas aqui que nós colocamos, né? Nos livrou da ira de Deus, Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Do domínio do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Da morte eterna, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E depois que eu tinha escrito, né, eu lembrei de um outro. Ele nos libertou das trevas também. Ele só liberta. Nós somos libertos completamente, né? Nós somos remidos por Ele e remitidos por Ele. Eu gosto muito desses dois verbos, porque eu não sabia a diferença de remissão com C cedilha e remissão com 2 S. Ora, eu falei, mas como é que tem 2 palavras? Aí eu fui ver no dicionário. Remissão com C cedilha vem do verbo remir. Remissão com 2 S vem do verbo remitir. Remir significa pagamento do resgate. E remitir significa perdoar. Então Cristo veio e nos remiu. Ele pagou o preço pelo resgate, pelo nosso resgate. Porque nós estávamos escravizados no nosso pecado. Estávamos no cativeiro do pecado. Então ele nos remiu, pagou o preço, nos libertou. E depois ele nos perdoou também. Em Cristo ele nos perdoou. Então ele nos remiu e nos remitiu. O apóstolo Paulo, após ter sido encontrado por Jesus no caminho de Damasco, foi liberto da cegueira espiritual em que vivia. Atos 9, de 1 a 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui nós vemos a passagem onde Paulo ele estava possesso com os do caminho. Os do caminho eram os discípulos de Jesus. E ele queria autorização para perseguir estes cristãos. E ele fazia isso em nome de quem? De Deus. Mas como que alguém pode fazer isso em nome de Deus? Pode. E Saulo fazia isso, em nome de Deus. É bastante comum agirmos como Saulo, antes de ser convertido para Paulo. Isto acontece porque confundimos a confiança que devemos depositar exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo e sua obra redentora, com a confiança em padrões morais e comportamentais. Deixamos de olhar para Cristo e focamos a vida alheia. Ficamos cegos, mais preocupados com as questões de conduta ética do que com o nosso relacionamento pessoal com Deus. A questão fundamental é que Deus nunca esteve preocupado com a nossa moralidade, como base da nossa salvação.
Até porque ele nunca teve qualquer expectativa em relação à nossa capacidade moral. Atos 9:18. Aliás, antes de lermos aqui, o que aconteceu aqui? Isso que foi escrito, a questão fundamental é que Deus nunca esteve preocupado com a nossa moralidade como base da nossa salvação. Ele está preocupado com a nossa moralidade. É óbvio que ele não quer que nós fiquemos perdidos na degradação moral. Só que ele nunca esteve preocupado com a nossa moralidade como base da nossa salvação. Porque isso seria o mesmo que redimir-nos a nós mesmos. É a mesma coisa. De você. Por quê? Porque Deus sabia que você não tem condição, como eu não tenho, de, com base em um determinado padrão, atingirmos a excelência. Por que ele sabia que isso não seria possível? Exatamente por causa do pecado. Então ele nunca teve ilusão. Por isso que desde antes da fundação do mundo, ele chegou para Jesus e falou: Jesus, você vai lá salvar a humanidade? Você vai lá salvar o Fernando? Você vai lá salvar o Maurício? A Melinha? Antes da fundação do mundo, ele falou, e Jesus falou assim: eu vou. Você me ressuscita depois? Aí Deus falou: eu ressuscito, pode ir. Ele sabia que nós não teríamos condição. Então vamos ler aqui. Atos 9:18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. O resultado do encontro de Jesus com Paulo foi a visão física recobrada e a visão espiritual curada. Saulo era um cego espiritual de nascença, como todos nós. Nós somos cegos espirituais de nascença. Mas quando Cristo se revela para nós, nós voltamos a ver. Ver o quê? Aquelas coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. Pelos nossos próprios olhos nós não conseguimos enxergar. Mas o Espírito de Deus, ele revela isso para nós. Como ele revelou para Saulo, que era perseguidor dos discípulos de Jesus. E ele ainda dizia, amando de Deus. Mas aí o que aconteceu? Os olhos dele foram abertos. E Paulo também foi liberto do seu orgulho e da sua presunção. Filipenses 3, 4-6. Bem que eu poderia confiar também na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vocês acham que era pouco isso aqui? Desculpe. Ele era o cara. Ele era o cara. Ele tinha um currículo invejável, né? De colocar todos nós no chinelo. Ele fazia muita coisa e ele tinha motivos de sobra para se orgulhar disso. Uma das dificuldades dos judeus era exatamente o orgulho. Para eles, a nacionalidade, os ritos cerimoniais e a instrução na lei eram motivos suficientes para se julgarem superiores a qualquer outro povo. E Saulo não só agia desta maneira, como vangloriava-se do seu status. Assim também, muitas pessoas hoje em dia orgulham-se por pertencerem a uma determinada igreja, a um grupo especial ou a uma casta. Orgulham-se por terem recebido o batismo nas águas ou mesmo do Espírito Santo. Orgulham-se por serem conhecedores da melhor doutrina, por serem instruídos pelos melhores mestres ou por perseguirem falsos profetas. Romanos 3, 27. Aliás, mas Paulo esclarece:
o que de fato acontece com o nosso orgulho e a nossa presunção quando somos justificados em Cristo. Romanos 3:27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Sabe onde é que vai a jactância? Ela é excluída. Um bom termômetro do tipo de vida que nós estamos levando é exatamente como está o orgulho em nossas vidas. Se você tem do que se gloriar, esse é um bom termômetro. Como assim? Talvez você não diga, não, eu me orgulho. Talvez você não bata no peito. Mas o só fato de você achar que você é superior àquele outro irmão, já é uma demonstração de orgulho. O só fato de você achar, eu estou na graça, viu, irmão? Mas você, não sei não, acho que você está na lei. Isso é o quê? É uma demonstração de orgulho. E vocês pensam que não existem pessoas assim? Porque acham que têm o conhecimento da doutrina correta, batem no peito e dizem, eu sou mais. Por quê? Porque eu sei o que é isso, eu aprendi. Mas se você usa aquilo que você aprendeu, que você recebeu de Deus, para se colocar numa posição de superioridade em relação ao irmão, então está tudo errado na sua vida e você está cego. Completamente cego. Se você acha que tem a doutrina correta e faz dela algo que o torna superior a outra pessoa, você não está vivendo debaixo da graça de Deus. Você está vivendo como o judeu de Romanos capítulo 2. Você está vivendo uma ilusão, uma aparente espiritualidade, para você mostrar para o outro que você é melhor que o outro. Mas isso não é graça. Então, mesmo que inconscientemente você esteja fazendo isso, você tem que parar, clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue verdadeiramente. Por quê? Porque onde nas Escrituras ou nos Evangelhos você encontra que Jesus Cristo era o líder espiritual e que ele só andava com os top 10. Aonde que aparece isso? Ele não andava com o sumo sacerdote, ele não andava com os fariseus, ele estava andando com as prostitutas, com os publicanos. E ele estava andando por quê? Porque ele tinha prazer em andar com a prostituta? Não, não é porque ele tinha prazer. Ele tinha prazer em andar com os publicanos? Para quê? Para fazer mais falcatrua e para tentar tirar uma grana? Lógico que não. Por causa do amor que ele tinha pelos pecadores. Então ele veio para estes. Então tem gente que entende, parece que tudo distorcido, né? Fala, não, eu tenho liberdade. Eu conheço a graça de Deus, então eu posso ir agora em todos os lugares que eu quiser. Eu posso ir no boteco, eu posso ir na boate. Fala, você pode, mas espera lá. Deus não te libertou para que você tenha prazer nessas coisas, meu irmão. Se Jesus andava com as prostitutas e com os publicanos, é porque ele queria o coração deles convertido para eles, para ele. Você vai encontrar, Jesus não era o líder máximo, você vai encontrar que Jesus era o servo máximo. Então nós fomos libertados da escravidão do pecado para nos tornarmos servos da justiça, servos da justiça. E não para viver uma vida, uma carreira solo. E para começar a apontar o dedo para todo mundo, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você faz assim, porque você faz assado, porque você faz errado. Não é para isso que Deus se revelou a você, ou que você agora entendeu o que é graça.
Graça é porque a partir de agora, você que foi salvo pela graça de Deus, você foi liberto da escravidão do pecado para ser servo da justiça, para se importar com aquela outra pessoa que está ao seu lado, precisando de você. É para isso que você foi salvo, é para isso que você foi regenerado. Para que você possa viver para o outro e não mais para si mesmo. É isso? É para isso que nós fomos libertos. Então, onde é que foi o orgulho? Orgulho? Você tem orgulho da tua fé? Se você tem orgulho da sua fé, você já transformou a sua fé em obras. Ah, eu tenho orgulho da minha fé. Misericórdia. Já transformou fé em obra. E você está perdido e não sabe. Como Saulo, que em nome de Deus perseguia os cristãos. E ele não sabia mesmo. Então, o que acontece? Nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Um dos atributos de Deus é a sua onipotência. Deus é Deus e poderia nos fazer obedecê-lo de qualquer jeito. Porém, Ele nos dá liberdade para aprendermos a confiar nele por amor e não por medo. Se nós não tivéssemos opção, não poderíamos escolher. E sem escolha, não há liberdade. Sem escolha, não há liberdade. Deus não é Deus? É. Ele não poderia ter colocado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal cercada? Ele não poderia ter colocado fora do jardim? Ele não poderia ter escondido ela? Mas por que ele não fez isso? Porque ele é um Deus de amor. Ele não quer que você siga-o ou que você se renda a ele por medo. Porque os judeus tinham medo de Deus. Por isso que eles cumpriam a lei. Agora, Deus quer que você o siga por amor. Só o amor constrange. Por isso que Deus não cercou a árvore. Ou quando o filho pródigo chegou para o pai e falou: me dá a parte nos bens, que eu quero ir embora. O dinheiro não era do pai? Era. Ele poderia ter falado: pode ir, meu filho. Vai com Deus. Mas o dinheiro fica. Ele fez isso? Ele falou: você quer ir? Então vai. Porque não adiantava nada. Aquele filho era o filho que queria parte nos bens para seguir a carreira solo. Ele é o protótipo de Romanos 1. O homem que quer viver sem Deus. Não preciso de Deus. Dá o meu dinheiro aí que eu vou. Aí ele foi. Só que o que aconteceu? Ele caiu em si. E aí ele voltou. Aí, quando ele voltou, o que o pai fez? Recebeu de braços abertos, porque ele sabia que agora o filho estava voltando por amor. Esse é o pecador salvo pela graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo